E hoje nós temos aqui a participação do professor Anselmo Ernesto Graff, professor no Seminário Concórdia e também na Universidade Luterana do Brasil, da mesma forma meu professor, que deu aula para mim até tempos atrás, aí, quando eu estudava no seminário. Por isso, é uma grande honra, um grande prazer tê-lo aqui conosco, professor. Muito bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Bom dia, pastor Lucas. É muito bom estar aqui com você no teu canal. E a gente parabeniza você por essa iniciativa, e como a gente tem acompanhado alguns posts seus nesse canal, a gente percebe que tá gerando muitos frutos aí na vida de muitas pessoas. A gente fica muito feliz com isso e pelo convite também a gente está feliz. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Hoje nós vamos conversar de maneira bem tranquila, assim, bem leve, né, sobre um assunto que, inclusive eu fui questionado essa semana sobre isso, professor, porque eu postei sexta-feira passada um vídeo sobre a guarda do sábado e me disseram que eu tava amenizando os 10 mandamentos, né, como se não houvesse necessidade mais, como se eles fossem menos importantes agora, como se eu considerasse os mandamentos menos importantes, ou a doutrina luterana, enfim, né. E nós vamos hoje falar dos mandamentos também, né? Mas vamos tratar a respeito da vida cristã, como que Deus nos ensina a respeito de como nós vivemos como cristãos, né? E aí, para iniciar essa conversa, eu preciso começar pelo começo e justamente perguntar sobre o motivo da importância de nós estudarmos e refletirmos sobre a nossa vida cristã e sobre a vida e o assunto vida cristã em si. De fato, Lucas, eu tive a oportunidade de, enquanto eu preparava esse estudo que foi apresentado originalmente na convenção da igreja em 2018 em Florianópolis, eu tive a oportunidade, e isso foi muito bom para mim, ao tratar do assunto da vida cristã, de falar com os alunos. E alguns alunos, evidentemente, por uma postura de tentar construir junto conhecimento, me perguntaram sobre onde, afinal de contas, eu quero chegar falando da vida cristã. Afinal de contas, qual é a importância disso, né? Por que falar da vida cristã? Não basta a gente saber que a gente é salvo através de Jesus Cristo, a gente é salvo pela graça e a nossa vida segue normalmente. Mas a vida cristã, no meu modo de ver, ela é importante primeiro porque de fato ela é da vontade de Deus que a gente viva uma vida cristã. Ele não precisa das nossas boas obras, das nossas boas ações, de uma vida cristã. Ele já fez tudo em Jesus Cristo por nós. Mas nós precisamos nos orientar como pessoas e nós precisamos viver em prol do irmão, do próximo. E nesse sentido é que a vida cristã faz sentido a gente falar sobre ela. Eu vou dar um exemplo bem prático e talvez até pode soar estranho para muitos. Vamos imaginar que eu não tenha muito controle sobre o que eu ingiro na minha vida. Eu como demais, eu bebo demais, o meu corpo não fica mais tão saudável e eu fico doente. E aí, quando eu vivo nessa doença, qual é a leitura que eu faço isso de mim? Eu não fiquei doente necessariamente porque Deus quis que eu ficasse doente. Mas eu é que gerei essa doença em mim porque eu não agi de uma forma adequada, de uma forma correta. Então, eu também preciso dizer, pastor, que uma vez eu citei esse exemplo e a pessoa falou para mim que muitos vão se sentir culpados em função de que eles estão doentes. Mas aí é importante a gente também mencionar o outro lado. Às vezes surgem doenças em nossa vida que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma lógica. Nós levamos uma vida adequada e mesmo assim nós ficamos doentes. Mas esse é o ponto, pastor, que eu quero chegar. É que aí a gente consegue fazer uma leitura da gente mesmo, da vida da gente, fazer uma avaliação, como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente está cuidando daquilo que nos foi dado, a iniciar pelo nosso corpo, pela nossa vida física, pelos nossos relacionamentos na família, com o próximo.
e assim por diante. Muito se utiliza, especialmente quando vai falar a respeito da vida do cristão, do crente, após a graça, após a justificação, né? Se utiliza muito o termo santificação. Se utiliza mais entre pastores e teólogos, enfim, mas é um termo mais conhecido. Se utiliza mais do que o termo, enfim, vida cristã, né? Existe alguma diferença, professor, nas terminologias santificação, vida cristã ou algum outro que são relevantes no estudo desse assunto? Eu acredito que existe uma relevância muito grande nisso. Em princípio, santificação e vida cristã não tem diferença. Uhum. Tanto vida cristã quanto santificação se referem a uma vida segundo a vontade de Deus depois da nossa conversão, depois de sermos tocados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Porém, em termos teológicos, a palavra santificação ela tem mais de um sentido. Uhum. Ela tem também o sentido da obra que o Espírito Santo faz em nós. Uhum. Ou seja, é o terceiro artigo do credo apostólico, quer dizer, é o Espírito Santo que me ilumina, que me santifica. Então, nós somos santificados pelo Espírito Santo, pela presença dele em nossa vida. E também é um estado, digamos, de santidade que nós temos diante de Deus a partir do momento em que nós somos perdoados em Jesus Cristo. Então, se nós usássemos a palavra santificação, nós sempre teríamos que fazer essa diferenciação. Eu estou falando de santificação, mas não do estado de santidade pós-justificação, não da santificação como obra do Espírito Santo em nossa vida, mas eu estou falando da santificação que é a nossa vida segundo a vontade de Deus. E é por isso que eu preferiria usar a palavra vida cristã. E é interessante que nas confissões luteranas o termo vida cristã aparece uma vez. E justamente o termo vida cristã aparece num contexto em que eu penso que a vida cristã deve ser vivida, que é o contexto familiar, o contexto vocacional do nosso trabalho e da nossa sociedade. É por isso que eu gosto muito, e ele está amparado pelas próprias confissões luteranas, do termo vida cristã. Não significa uma vida santa, ações santas, mas uma vida pautada segundo a vontade de Deus. O senhor falou a respeito das ações santas, né, dos atos santos. Isso é uma grande confusão, na verdade, que acontece no entendimento de santificação, porque se fala muito a respeito de que a partir do momento que eu estou em Cristo agora, então eu consigo melhorar diante de Deus, quase como uma progressão, uma subida de uma escada, né? E aí eu pergunto, né? Na santificação ou na vida cristã, a partir da graça, que é o que nós vamos conversar hoje, é possível progredir nessa vida cristã? Como uma escada, por exemplo, eu subo uma escada, eu progrido subindo ela? Seria muito bom se depois de a gente ouvir a Jesus a primeira vez no batismo e depois nos cultos ou em nossas devoções diárias, depois de recebermos essa fé, seria muito bom se a nossa vida fosse santa. Sim. E que estivesse tudo bem. Mas a gente sabe que não é assim. E você usou uma palavra que é muito interessante a gente também conversar sobre isso, que é a questão da progressão. Quando eu falo em vida cristã, eu preciso dizer o que eu não quero dizer e o que eu quero dizer quando eu falo em vida cristã. O que eu não quero dizer é que às vezes nós pensamos da nossa vida como se fosse mais ou menos um círculo, assim. Eu cometo pecado, aí Deus me chama ao arrependimento, eu ouço o perdão e aí eu sou perdoado. Mas aí eu volto a cometer o pecado, ouço a palavra de Deus que me chama ao arrependimento, eu me arrependo, recebo o perdão e é como se a nossa vida não tivesse conserto algum nunca. É como se sempre nós fôssemos ter que viver nisso e que não houvesse possibilidade nenhuma de melhora. Não é isso que eu quero dizer. Mas também eu não quero enfatizar aquilo que você mencionou há pouco, que é como se fosse uma escada. Cada dia eu vou melhorar. Também não é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque muitas vezes
o nosso progresso na vida cristã não significa necessariamente não cometer mais os mesmos erros, mas ser capaz de recomeçar, ser capaz de pedir perdão, ser capaz de olhar para trás e dizer, nossa, como eu errei, como eu posso melhorar. Esse, para mim, na verdade, é o grande progresso da vida cristã a partir da graça de Deus. Que eu seja capaz, ou que eu sou capaz, não de subir uma escada, mas também não ficar naquele círculo em que eu não melhoro nunca. Mas o progresso verdadeiro é aquele que eu posso dizer, eu posso recomeçar. Eu estava indo bem, mas eu caí em pecado e agora eu posso novamente recomeçar. Isso, no meu modo de ver, é um ponto muito importante na vida cristã e que muitas vezes passa desapercebido pela gente, né? A gente acha que a gente tem que crescer, mas quando a gente está lá em cima, a gente cai. E aí, como é que eu faço? E aí eu preciso lembrar de novo que a graça de Deus me ajunta, a graça de Deus me acolhe e me dá a capacidade para recomeçar. E pra gente sempre discutir sobre um assunto, é importante a gente ter sempre alguns pressupostos na cabeça, aquilo que vem antes, né? Especificamente no assunto da vida cristã, quais são os pressupostos, professor, que a gente teria que ter em mente para abordar o tema de maneira mais precisa e concreta? Certo, isso é algo bastante importante também para a gente poder conversar sobre um assunto que você falou no início do seu programa, que é um assunto... a gente gostaria de conversar de uma forma leve, né? Sim, o assunto às vezes não é tão leve assim, é um assunto pesado, né? Mas a gente está conversando de forma leve e que é possível, porque ele não precisa ser um assunto pesado, ele pode ser um assunto leve. Interessante que esses pressupostos que você menciona aí, eles são decisivos para uma compreensão boa, ou melhor ainda, do que é uma vida cristã. Eu andei lendo esses tempos atrás, um psicanalista, o Erich Fromm, ele fala dos diferentes tipos de caráter que o ser humano possuiria. E ele fala em 5 tipos de caráter. O caráter receptivo é aquele que quer apenas ser amado. Ele não quer amar, ele quer apenas ser amado. Ele apenas olha para os outros como uma fonte do bem. Caráter exploratório é o segundo tipo de caráter, e essa pessoa, para continuar vivendo normalmente, é aquele que depende dos outros. Quer dizer, ele foca apenas nos outros. O caráter acumulativo, que é o terceiro caráter, é aquele em que eu quero acumular de bens e de pessoas para depender disso no futuro. Eu quero acumular, e é como se eu... aquilo que a gente fala das pessoas que são possessivas. Elas são possessivas em relação aos seus bens, e são possessivas até em relação ao amor, às pessoas, e assim por diante. Então esse é o caráter acumulativo. E tem o caráter da orientação mercantil, é aquele que eu convivo com as pessoas na medida em que eu posso ter vantagem com elas. Quer dizer, se eu tirar alguma vantagem com elas, aí eu convivo com elas, senão eu não convivo. Sim. E o último caráter, segundo Erich Fromm, é o caráter produtivo. É aquele que eu vivo amando as pessoas com responsabilidade, quer dizer, eu amo a mim mesmo e amo as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta eu me enxergar como pecador, não basta a própria palavra de Deus me dizer que eu sou pecador se eu não tiver consciência o quanto eu sou pecador. Sim. E nesse sentido, eu tenho percebido que outras ciências confirmam aquilo que Deus nos diz na sua palavra de maneira tão direta. Não tem ninguém que faça o bem, não tem justo nenhum sobre a terra que faça o bem. Todos são pecadores. Então, esse é o primeiro pressuposto que nós temos que ter em mente, que nós somos pecadores. Quer dizer, a psicanálise diz que nós temos 5 tipos de caráter. Podemos ter um ou mais de um desses 5, mas 4 são extremamente falhos, e só um
ele é produtivo, ele é capaz de amar a si mesmo, amar as pessoas, viver em prol do próximo. Às vezes a gente costuma dizer para uma pessoa que não é muito boa, a gente diz assim, essa pessoa não tem caráter. Na verdade, ela tem caráter. Sim. Mas o caráter dela é que está um pouquinho desvirtuado. E nesse sentido, eu preciso me considerar como o primeiro pressuposto. Eu sou um pecador. Quer dizer, a biologia mostra que, dependendo do grau de adrenalina que tem no nosso corpo, eu sou capaz de fazer algumas coisas. Os hormônios afetam muito, especialmente as mulheres nas suas ações, mas também os homens. A filosofia diz que existem causas interiores e causas exteriores que nos conduzem a cometer alguns pecados ou os pecados. E as confissões luteranas, elas dizem que não é pouca coisa não, que o ser humano é corrupto na sua totalidade. Então, esse é o primeiro pressuposto que a gente precisa ter quando a gente fala em vida cristã. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque lembra que a gente falou lá no início que a gente não vai falar de uma escada, como se a gente fosse progredir, sempre melhorar. Mas a gente também não quer falar que é um círculo, que a gente vai vivendo essa vida do jeito que dá. E que o verdadeiro progresso está na possibilidade do recomeço a partir da graça de Deus. E só que para isso, para eu ter certeza disso, para eu ter consciência disso, eu preciso saber que eu sou pecador. Deus me diz que eu sou pecador, a filosofia me diz que eu sou pecador, a biologia diz que eu sou pecador. Sim. E a psicanálise diz que eu sou pecador. Né? E eu acho que esse é o primeiro pressuposto que a gente precisa ter. E aí a gente tem o segundo pressuposto, pastor Lucas, que é fundamental também, né? Que é a justificação pela fé. Eu sou salvo, eu sou acolhido, eu sou perdoado pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada que eu possa fazer que possa de alguma forma contribuir para a minha salvação, para o meu perdão, para a minha vida cristã e assim por diante. É muito interessante dizer que quando eu apresentei a primeira vez essa palestra, eu disse assim que talvez haveria pessoas lá no meio do público que dissesse assim, mas quem é o pastor Anselmo para falar sobre vida cristã, né, sobre santificação, né? Ele não tem moral para falar sobre isso. E eu disse, realmente eu não tenho moral para falar sobre isso, né? Ninguém tem moral, né? Se não fosse a justificação pela fé, né? Como somos salvos por Jesus Cristo, como eu sou salvo por Jesus Cristo, como você é, como todas as pessoas são, todos nós, pela graça de Deus, temos condições de falar sobre isso, debater sobre isso. Sim. Então, o primeiro pressuposto é que nós somos pecadores, o segundo pressuposto é que nós somos salvos unicamente pela graça, e mais importante é que a partir dessa nossa recuperação pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nós perdemos a imagem com o pecado, mas Jesus Cristo nos devolve ela parcialmente a partir do batismo e ao ouvir o Evangelho, aí é que nós somos capazes de viver uma vida cristã. O senhor já citou por 2 oportunidades as confissões luteranas, né? E realmente é muito importante nós citarmos ela e buscarmos nela aquilo que os confessores lá atrás já pesquisaram e deixaram registrados para nós a partir da escritura, né? A própria liturgia luterana, a própria liturgia da igreja, em diversas oportunidades, na confissão de pecados, né? Em instalação de diretoria, em instalação de pastores, enfim, ela espera ordenação, me lembro da minha ordenação também, ela espera vida cristã, ela demonstra que espera a vida cristã do povo de Deus. Isso fica evidente realmente na liturgia luterana. E o senhor já citou as confissões luteranas por 2 oportunidades. O que as confissões luteranas, além da liturgia, trazem a respeito desse assunto da vida cristã? Nós fizemos, eu fiquei, quando eu pensando nesse assunto da vida cristã, eu resolvi de tentar encontrar um ponto de convergência entre o que as confissões luteranas falam sobre a vida cristã
evidentemente a partir da Palavra de Deus, Confissões Luteranas, e os documentos litúrgicos da nossa igreja. A maioria deles no Inário Luterano, às vezes nós fazemos liturgias alternativas e assim por diante. Mas eu consultando, por exemplo, as liturgias de instalação das nossas congregações, a instalação de uma diretoria, a instalação de um pastor, de um professor, a gente percebe que existe uma convergência no pensamento em relação à vida cristã. Ou seja, a vida cristã deveria fazer parte do debate diário da igreja. É muito importante a gente sempre salientar que a mensagem mais importante que nós podemos oferecer para as pessoas é a justificação pela fé em Jesus Cristo. É isso que importa em última análise, porque é isso que conduz as pessoas à felicidade eterna ao lado de Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus espera que a gente viva em função da vontade dele e em função das outras pessoas e de nós mesmos, uma vida cristã adequada. Isso está na Bíblia, isso está nas confissões e isto está retratado nas liturgias da nossa igreja. Ou seja, quando eu sou instalado como membro de uma diretoria, seja ela congregacional, seja ela distrital ou paroquial, seja eu instalado como pastor de uma congregação ou como professor do seminário, eu digo diante de Deus e prometo diante de Deus que eu vou me esforçar pela graça de Deus a ser um exemplo para as outras pessoas, ser um exemplo no lar, na sociedade e na igreja. Uma coisa que é interessante a gente dar uma olhada também, professor, que o senhor citou diversas oportunidades essa questão de que o próximo, né, aqueles que estão próximos de nós, eles são afetados diretamente pela vida cristã, né, pela nossa vida cristã. De onde vem a nossa força para não progredirmos, né, mas como o senhor disse, se nós cairmos, sabemos que podemos recomeçar. De onde vem a força para que eu possa, né, viver uma vida cristã da maneira com a qual a palavra de Deus nos ensina, como as liturgias nos ensinam e também como a própria confissão da igreja nos ensina? Essa é uma reflexão bastante necessária também. Lá no início eu disse que um dos pressupostos do qual a gente parte para falar da vida cristã é a nossa justificação diante de Deus, o nosso perdão diante de Deus sem as nossas obras, porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz, ele já pagou por nossos pecados e os pecados da humanidade inteira. E a gente sabe que a gente só aceita a salvação no sentido assim, não que a gente decide por ela, mas a gente aceita essa salvação que vem gratuitamente de Jesus Cristo. No nível assim horizontal, muitas vezes a gente pensa assim, da onde eu vou tirar força para viver essa vida cristã? É de mim mesmo? Ou é da presença de Deus? É da presença de Jesus Cristo em nossa vida? E aí eu não sei se eu não estou me antecipando, pastor Lucas, em falar de algo que eu enfatizo muito, é a questão da graça de Deus. A presença graciosa de Deus na minha vida é a força, é o motor que me faz levar uma vida adequada segundo a vontade de Deus. Agora, como essa graça de Deus se manifesta? E aí que talvez seja às vezes o ponto difícil de a gente compreender e talvez até de explicar. Essa é a questão que muitas vezes se coloca. Eu sou salvo em Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, e isso basta, essa ação graciosa de Deus para eu levar uma vida cristã, ou eu preciso ser ensinado por Deus para levar uma vida cristã? Eu preciso ser ensinado por Deus a moldar o meu caráter, a minha forma de ver as coisas, a minha forma de ver a vida, a minha forma de ver as outras pessoas. E aí que é o meu ponto, de que também é a graça de Deus que me faz pensar dessa forma, de tentar viver uma vida cristã mais adequada. Agora, como essa graça de Deus se manifesta na minha vida? A partir do ensino da sua palavra. E aí você mencionou no início os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Quando Deus começa a falar as 10 palavras,
ele provavelmente a gente nunca vai imaginar que tom de voz ele usou para falar essas palavras para Moisés e que tom de voz o Moisés usou para falar essas palavras ao povo de Israel. Mas o que a gente sabe é o que está escrito, e lá está escrito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, ele começa afirmando a graça de Deus, o favor que Deus teve em favor daquele povo, e a partir de agora, como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos regenerados, Deus diz: eu tenho 10 palavras para vocês. Sim. 10 palavras que vão mostrar que você é um pecador, mas 10 palavras que vão orientar você para você viver uma vida adequada. Então nós poderíamos atualizar hoje, né, essa palavra mais ou menos assim: eu sou o Senhor teu Deus, que enviei o meu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer por você na cruz. E essas são as 10 palavras que eu tenho para você, né? Você mencionou a questão do cumprimento dos 10 mandamentos, e fez uma referência específica ao sábado, mas o sábado ele faz parte de um aspecto cerimonial da lei do Antigo Testamento. Sim. Enquanto que os outros mandamentos, as outras palavras, elas se referem ao nosso relacionamento com Deus, ter Ele como fonte única e segura de confiança, e o nosso relacionamento moral com as pessoas, com os nossos pais, com as autoridades, com a nossa família, com os bens do próximo, com o nome do próximo. Para pegar lá do início a tua ideia, pastor Lucas, de onde vem essa força? Essa força vem da graça de Deus. E onde a gente encontra essa graça? Inicialmente, para nos regenerar, a gente encontra essa graça no batismo, na Santa Ceia, no Evangelho. E onde a gente encontra a graça de Deus para continuar vivendo essa vida? Na sua palavra também. É exatamente sobre esse assunto que eu ia entrar agora, professor, porque na palestra do senhor eu tive a oportunidade de lê-la, né? Eu não tive a oportunidade de assistir, porque na época que o senhor palestrou na convenção eu ainda não era pastor, né? Mas eu tive a oportunidade de lê-la, e também o senhor passou essa palestra conosco em sala de aula, eu me lembro. E uma das coisas que me chamou a atenção é justamente essa questão de Deus como um pai, né? O senhor coloca na palestra lá de que a partir do momento que nós estamos na graça, nós estamos na casa da graça de Deus, né? E quando nós estamos na casa da graça de Deus, então, assim como um pai, ele estabelece alguns limites, algumas regras para o filho, para demonstrar amor pelo filho, né? Da mesma forma, Deus também demonstra o seu amor para com cada um de nós, dando alguns limites, algumas regras, né? E por isso os mandamentos e a lei não precisam ser olhado através de um aspecto negativo. Muito pelo contrário. É Deus demonstrando o seu amor para com cada um de nós também, da mesma forma que um pai demonstra o amor para o filho, não permitindo que ele faça algumas coisas, porque de repente se ele fizer, né, ele pode ter problemas, né? Exatamente. Essa imagem do pai, ela para mim, ela é muito importante, porque nós somos ensinados por Jesus a chamar Deus de pai. Sim. Desde o Antigo Testamento, Deus é o pai do seu povo. E eu acho que a gente não precisaria nem recorrer aos exemplos humanos de como pai para tentar explicar o que significa isso. Mas eles nos ajudam a compreender um pouquinho. Eu sei que muitas pessoas talvez não tenham um relacionamento totalmente saudável e exemplar de pai para filho. Tem Sim. muitos filhos que têm problemas com os pais têm problemas com o filho e assim por diante. Mas vamos falar assim de uma certa normalidade, com pais pecadores, com pais que erram com seus filhos, que não educam de maneira adequada, de maneira perfeita os seus filhos, assim como são todos os pais, somos todos assim. Mas se eu der uma regra para um filho meu, se eu falar da minha vontade para um filho meu, eu não quero o mal desse meu filho. Eu também não quero dizer para ele: olha, eu vou te dar essa regra, que eu vou falar da minha vontade, para mostrar para você o quanto você é incapaz de cumprir isso, né? Sim. O quanto você não merece estar aqui, né? Eu acho que se eu der essa regra para um filho meu,
como eu faço, de maneira imperfeita, mas faço, eu não quero o mal dela e também não dou essa regra para ela, para que ela pense, nossa, eu sou incapaz de cumprir essa regra e por isso eu não posso nem entrar na casa do meu pai. Não, essa regra ela vem de um coração paterno que quer o bem dos seus filhos. Uhum. E eu não consigo pensar de outra forma no nosso relacionamento com Deus, né? Você recuperou a expressão casa da graça, né? Nós estamos na casa da graça do Pai. Nós não entramos lá porque nós fizemos alguma coisa extraordinária, mas porque Jesus fez uma coisa extraordinária. Uhum. O livro de Hebreus, ele chama Jesus do nosso irmão. Quer dizer, ele é o nosso irmão mais velho, que morreu por nós na cruz e que agora toma a cada um pela mão e leva diante do Pai na casa da graça. Uhum. Quer dizer, nós não estamos lá em nosso nome, nós fomos limpos por Jesus. É como se Jesus ficasse entre o Pai e nós e falasse, olha, esse filho aqui, ele comete muitas coisas erradas, mas não olha para isso, olha para mim, porque eu paguei por esses erros. Ele está limpo, ele está perdoado. E esse Pai, nessa casa da graça, ele vai dizer, joia, muito bom, você é meu filho perdoado e agora eu tenho algumas recomendações para você, algumas orientações que vão acabar mostrando para nós que de fato a gente é incapaz de cumpri-las. Sim. E por isso a gente precisa de Jesus. Mas também essas palavras vão mostrar o quanto esse Pai quer o nosso bem, né? Por exemplo, quando ele fala honrem ao seu pai e sua mãe, a gente pode pensar assim, como filho a gente pode pensar assim, Deus me pede para eu honrar pai e mãe, eu preciso honrá-los. Na verdade não é, eu não acredito que seja essa a intenção de Deus. Deus quer apenas preservar a minha autoridade como pai, a autoridade do meu pai. Ele quer deixar as coisas em ordem para que as coisas aconteçam. Quando ele fala assim, não cometam adultério, ou seja, não adulterem, ele quer preservar a minha família. Quando ele fala não matem, ele quer preservar a minha vida, ele quer o nosso bem. Então, por isso que a vida cristã ela tem a ver com a gente, com a preservação da gente, e tem a ver com a preservação do próximo, o amor. Então, essa imagem, ela foi muito marcante para mim. Eu agradeço você por você ter recuperado ela. Nós estamos na casa da graça, na graça do Deus Pai. Como é consolador poder ouvir isso aí, isso que o senhor acaba de trazer para nós, né? E de maneira bem especial, assim, como é bom saber que o Pai, nosso Deus Pai, né? Ele se preocupa também com o bem-estar do relacionamento nosso com ele e nosso com o próximo, né? E assim, eu vou fazer a pergunta mais como protocolo, pra gente discutir isso também, apesar de que isso já foi muito bem explicado aqui, né, pelo senhor, mas é sempre bom a gente focar nesse aspecto também. Quem são aqueles que são beneficiados a partir do momento que nós estamos vivendo uma vida cristã à luz da graça, na casa do Pai, ouvindo os mandamentos, aquilo que Ele tem a nos dizer, ouvindo as recomendações que Ele tem a nos dizer? Quem são os beneficiados dessa vida cristã que nós vivemos em Cristo? Acho que o beneficiado é aquele a quem nós temos a maior dívida, e que é a dívida que não se acaba nunca, que é a dívida do amor, né? Os beneficiados de viver uma vida cristã adequada somos nós, porque nós aprendemos a nos conhecer. Sim. E especialmente ao próximo. E aí, nisso está todo o resumo, digamos assim, da vontade do Pai para a nossa vida. Quando ele, em seu Filho Jesus, ele disse aquilo que já foi dito lá em Levítico, no Antigo Testamento. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus lá depois recupera aquela passagem do Antigo Testamento para dizer, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, de toda a tua compreensão também. Todo o seu ser, ame e confie em Deus, ame o próximo.
E aí o apóstolo Paulo pega isso em Romanos, na Epístola aos Romanos, para dizer: a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor, nós sempre estamos em dívida, em amar mais os nossos filhos, amar mais os nossos pais, amar mais os nossos irmãos na casa, amar mais os irmãos da igreja, amar mais os nossos colegas de trabalho, os nossos alunos, os nossos professores, os profissionais que nos atendem, os clientes e os pacientes que nós atendemos. Quer dizer, esses são os beneficiários. E aí o professor Gibbs, eu sei que você vai trabalhar nesse post, e talvez você consiga recuperar, inclusive, essa parte do texto e colocar ali. Posso. Que Deus espera que a gente realmente sejam pais extraordinários, mães extraordinárias, funcionários extraordinários, enfim. Deus Bom, quer pessoal, esse texto que o professor Anselmo se refere, eu peguei ele aqui, que ele pediu para mim fazer a referência, né? O professor Gibbs escreve o seguinte: isso não significa que os cristãos devam viver em suas vocações de forma ordinária, ou seja, da mesma forma como vivem os não cristãos. Os discípulos de Jesus são chamados a serem maridos e esposas extraordinários, empregados e vizinhos notáveis, amigos e cristãos de impacto. Suas ações e suas palavras no poder da fé e do Espírito Santo serão assim como o sal e a luz que brilha na escuridão. Essa é uma citação do professor Jeffrey Gibbs, que é professor do Concordia Seminary de St. Louis, e é um livro que ele escreveu no ano de 2006. Eu não consegui encontrar exatamente o título do livro, mas está aqui a referência pedida pelo professor, tá bom? Deus quer que a gente faça a diferença. A gente faça a diferença. A gente glorifique a Deus. Glorifique a Deus no sentido de que, às vezes, pessoas podem ser convertidas a partir do nosso exemplo, porque elas vão ouvir, eventualmente, o Evangelho de Jesus Cristo. E pessoas vão ser edificadas no amor a partir de uma ação positiva minha como cristãos. Com certeza o papo está maravilhoso, né? Um aprendizado absurdo até para todos que nós estamos acompanhando, para mim também aqui como professor. Professor, o que mais a gente poderia falar de repente? Eu teria algumas considerações aí finais para nós terminarmos esse belo bate-papo que nós tivemos hoje? Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade. Eu me senti muito confortável estando aqui com você, e espero que isso seja em benefício das pessoas que nos assistem e que de alguma forma possa servir de orientação. E eu quero me colocar à disposição junto com o pastor Lucas, caso alguém queira falar mais sobre isso, né, e assim por diante. Mas o que eu gostaria ainda de falar nesse final, pastor, isso é muito importante, é de a gente não criar uma ilusão de que se a gente viver uma vida cristã adequada, tudo vai estar mil maravilhas em nossa vida em termos de saúde vai ser perfeita, o que a gente querer na vida, Deus vai nos dar. A vida cristã também é uma luta interior que nós temos, é uma luta contra o pecado. O diabo também tendo a sua força em querer nos fazer cair da fé. São as tentações na hora da doença, em achar que Deus não está nos amando, a tentação ao pecado, em querer buscar a alegria da vida fora daquilo que Deus instituiu, a tentação de achar que nós podemos cometer pecado a qualquer hora e não valorizar a graça de Deus na nossa vida e assim por diante. Então, vida cristã, como eu disse lá no início, é a possibilidade do recomeço. E isso, para mim, se eu pudesse resumir isso tudo numa ideia só, eu resumiria nisso. O verdadeiro progresso da vida cristã é poder começar de novo, porque nós somos pecadores incorrigíveis, mas pela graça de Deus, quando nós caímos, Deus nos levanta, e pela graça de Deus nós podemos continuar seguindo, caminhando perdoados por Jesus Cristo e também capaz de viver uma vida adequada.
Então, Pastor Lucas, agradeço muito aí o convite, agradeço muito a oportunidade, fiquei realmente muito feliz, não titubeei em aceitar o seu convite. É verdade. E você facilitou a minha vida, porque você me pediu para eu falar sobre um assunto que eu havia estudado recentemente, está bem aflorado na minha mente e no meu coração também, e desejo que o teu trabalho aqui como youtuber possa render muita orientação, muito ensino da palavra para as pessoas que estão te acompanhando e que isso possa progredir cada vez mais. Muito obrigado mesmo, né? Desejo que Deus abençoe o senhor ricamente, o senhor e toda a sua família, né? Especialmente no trabalho aí no seminário, apesar desse período difícil agora, né? Que com a pandemia e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma Deus estará com você sempre. A você que está acompanhando aqui o canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esquece, se inscreve aqui no canal para acompanhar sempre os vídeos que estarão sendo disponibilizados. A todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.